Muito bem, estamos de volta e esse é o último bloco do nosso programa. Ó, o tempo passa, o tempo voa, mas você vai continuar ligado e ligada aqui no canal Viver Brasil. Sabe por quê? Porque depois do BH Todo Dia, na sequência, tem saúde e bem-estar, com meu querido Fernando Rocha. Ó. Beijo para você, Fernando. É muito legal porque é um conceito de saúde mais amplo, né? Que trata não só o corpo, mas a mente, a alma também. Isso é importante. E lembrando mais uma vez que todos os nossos conteúdos estão à sua disposição no nosso site, www.canalviverbrasil.com.br. Combinado? Muito bem, deixei o último bloco falando sobre as crianças, né, e o curso, né, de brigadista mirim, e aí eu aproveitei e falei com a Priscila. Priscila, vai pensando aí, porque no próximo bloco você precisa me contar o que aconteceu. Você nota nesses 4 meses diferença na sua filha? Sim, ela já é mais focada, né? Para algumas coisas que ela quer, ela já é mais focada. Depois que ela foi para o brigadista, ela ficou mais ainda. Olha então, assim, se ela falou não, é não. Não adianta que ela não vai querer. Uhum. Então, ela ficou mais forte com algumas palavras. E quando ela quer uma coisa também, ela não adianta também, ela, não. Não, vamos ela lá. bate o pé e eu quero. Não, ela estava falando hoje que ficou jogando futebol sozinha. Sim, ela joga. Porque ela queria jogar futebol. Né? Todos os dias lá em casa ela joga. É mesmo? Gente do céu. E assim, você se assustou com isso? Então, por ser mãe, eu assustei. Mas eu conversando com a minha mãe, ela falou que eu era assim desde nova. Então, herdado não é roubado. Né? E aí, como é que você chegou até os brigadistas? Como é que foi isso? Foi pelo Instagram. Né? Por ela já querer alguma coisa assim, eu comecei a procurar. E aí eu vi o brigadista, eu falei, vou lá, vamos conversar. Você foi antes conversar. Nós fomos, tem uma reunião, né, no início com os pais e as crianças. Uhum. E aí, né, você sentiu firmeza? Aí senti firmeza, eu perguntei para ela falou, eu quero. Aí estamos. Me lembra muito a questão do escoteiro. Claro que não é a mesma coisa, mas tem em linhas gerais. O escoteiro nunca passou o escotismo na cabeça de vocês? Então, passou, mas eu achava ela muito nova ainda. E o brigadista não é tão forte como o escoteiro, né? Sim, sim. Tem uma parte mais lúdica ali que você falou, né? Que a gente estava vendo. Tá. Muito bom, vamos falar disso. As pessoas às vezes, né, confundem as duas coisas, mas né, são coisas diferentes, né? Sim, completamente. A parte do escoteiro é a parte mais prática, vivência, às vezes na selva, pegar na questão da sobrevivência, né? a natureza em si. Então vai ser esse negócio prático, todo dia lá. Perfeito. Já a parte do brigadista vai pegar nessa parte, como você mesmo disse, a gente vai pegar nessa parte lúdica, tem a parte prática, claro, mas a gente vai ter sempre esse cuidado de conversar com a criança, passar a questão da disciplina, e esses cuidados assim que ela tem que ter no dia a dia dela. Então vai ter o prático, mas não tão direto assim, e a todo momento, como é num escoteiro, né? Que são dois mundos diferentes, mas dá para fazer as duas coisas, por exemplo. Dá, claro. Não tem problema nenhum. Mas querendo ou não, o foco acaba sendo o mesmo, né? A parte de cuidado com o meio ambiente, a parte de cuidado consigo, com o próximo, com a natureza, acaba encaixando e, como você mesmo disse, dá para conciliar as duas coisas. Muito bom, parabéns, isso é muito legal. Agora vamos entrar aqui, João. Você já pensou em ser escoteiro alguma vez na sua vida? Olha, eu confesso que não. Não, né? Eu não gosto muito de bicho, de passeio. Eu sou um cara mais urbano. Mas é muito interessante, porque quem gosta, gosta mesmo, né? Essa coisa. E essa questão do brigadista mirim, o que você está achando disso? Eu acho muito bacana a gente ter o cidadão sendo formado desde sempre com essas preocupações. A gente nunca sabe as situações que a gente vai estar envolvido, quando a gente vai precisar salvar alguém, quando a gente vai precisar ajudar alguém. E a informação, para ter pessoas com informação, com treinamento para nos ajudar, é muito importante. Então, acho que esse trabalho ele é muito bacana. Tomara que tenha muitas crianças, que realmente essa parte de orientação eu acho muito bacana e pode ter certeza, quando eu tiver um filho, eu vou pensar com muito carinho nessa carreira de brigadista. Eu sou um pouco atrevido, porque eu gosto de fazer pontes. E eu não sei, viu, Lucas? Me parece que talvez, né, devido à presença do engenheiro aqui, né, dessa parte da eletricidade, seria muito interessante algumas noções básicas, assim. Você não quer fazer uma parceria aí? Claro. Não é importante isso? Porque, querendo ou não, como ele mesmo disse, a partir de um fio que tenha lá aquele choque lá, já começa o incêndio. Então, querendo ou não, é um trabalho que é ligado com o outro, porque a prevenção dele vai prevenir que algo aconteça
piora, né? Que e a exige criança pode ajudar, porque a criança em casa, ela repara muito nas coisas, né? E facilitaria muito para você se o cidadão de uma forma geral, tivesse algumas noções básicas, não é? Sim, sim. Orientação e informação. A gente tem muita relação com o Corpo de Bombeiros, de maneira geral, porque nas instalações elétricas hoje, a gente tem que seguir uma série de recomendações do Corpo de Bombeiro para projetar uma edificação, por exemplo. Eu não posso, numa caixa de escada, colocar um quadro elétrico. Quando eu vou colocar uma iluminação, tem que colocar uma iluminação de emergência com bateria com uma tensão específica. Perfeito. Quando eu vou projetar minha entrada de energia da edificação, eu tenho que pensar que quando o bombeiro chegar para ligar a bomba de incêndio, ele tem que ter energia para a bomba de incêndio, mas ele tem que desligar o resto. Então, tudo isso tem essa interação muito frequente, muito frequente. Você já pensou em escolas, né, para trabalhar com jovens, com adolescentes, crianças, assim? A Progelete, hoje, ela tem um canal no YouTube, onde a gente passa informações de maneira geral sobre instalações. Eu sou especialista da elétrica, então tomada de 3 pinos, DR, proteção contra raio, proteção contra choque, tudo isso eu tô lá falando tintim por tintim. Numa linguagem mais acessível, sim, né? Sim. A gente tem vídeos mais especializados e vídeos mais numa linguagem mais acessível. A gente tem o Weber, que é o nosso engenheiro civil, que fala muito sobre incêndio, escada pressurizada, como que as escadas, porta corta-fogo. A gente entra muito nesse mérito e explica nesse caráter, nesse local, para o público em geral as informações a respeito das instalações. Não necessariamente sobre projeto, mas sobre como a interface com as instalações. E a gente tem planos, né? Hoje a gente não tirou isso do papel, mas de criar sim uma universidade para orientar os profissionais desde a base, formar projetistas. Muito legal isso, a gente tem esse plano que ainda não saiu do papel, mas muito em breve vai sair. Muito bom. Vamos lá. Algumas dicas práticas para quem está adquirindo um imóvel, vai adquirir um imóvel, que você chamaria atenção assim para a gente, hein, João? Pois é, a gente hoje vive a era da informação. Né, a era da informação, antes a gente preocupava, eu vou comprar um carro, você quer saber tudo do carro, vou comprar um imóvel, quantos quartos, se tem banheiro, o tamanho da cozinha, agora a característica da esquadria, se tem infra para ar-condicionado, se a instalação hidráulica está com caimento certinho para os ralos, se a instalação elétrica, se o disjuntor do meu chuveiro aguenta aquele chuveiro. Eu amo tomar banho fervendo com aquele chuveiro potente. Isso. Será que o quadro elétrico tem um disjuntor preparado para o meu chuveiro que eu quero colocar? Eu comprei uma cobertura. Nossa, aqui seria muito legal colocar um spa. Isso. Será que as instalações elétricas estão preparadas para ligar o seu spa? Eu quero ter um ar-condicionado na minha casa. Será que você tem um 220? Porque hoje a grande maioria dos equipamentos de ar-condicionado, eles são 220. Você tem um 220 na sua casa? Então, são perguntas que, às vezes, ou você já comprou, ou você alugou, que, nossa, agora eu quero fazer. Tô cheio de problema. Então, é importante você entender qual o uso que você quer ter da região, do imóvel, como que você quer usar ele, e a partir daí começar a se questionar se esse imóvel está preparado para atender aquilo que você quer, ou se você vai precisar fazer obra, etc. Ô João, a gente pode pedir para a construtora a parte elétrica para a gente, de repente, fazer uma análise, chamar um engenheiro para olhar para a gente particularmente, assim? Se você está comprando um novo imóvel, é uma obrigação da construtora te fornecer um projeto elétrico. A gente não pede muitas vezes, né? E a construtora, ela não só tem que te fornecer ele, aí tem um projeto elétrico, hidráulico, civil, porque ele tem que te entregar um caderno de manual de uso e operação do empreendimento. Boa, hein? Então, porque assim como, por exemplo, um carro, obviamente guardadas as devidas proporções e diferenças, um imóvel ele tem que passar por manutenções. Você tem vida útil nos equipamentos. Perfeito. Então você precisa entender, né, e a construtora hoje ela tem por obrigação entregar um manual de uso e operação para o síndico, né, ou para a administração do condomínio, e também para o proprietário que está comprando aquele imóvel, porque ele tem que entender, olha, eu estou comprando um imóvel e aqui está dimensionado porque eu posso colocar no máximo um chuveiro de 5.500. A construtora não me entregou um apartamento com rede elétrica. É ali que ela está garantindo o que ela está te fornecendo.
eu quero colocar um sistema de gás naquela região. Cara, esse prédio ele tem essa limitação. Se você comprou e não teve acesso a essa informação, isso é um problema da construtora. Agora, se você teve acesso e então, força a barra, aí é um problema seu. Meu amigo, você está com um problemão na mão. Mas hoje em dia existe um mercado especializado. É muito comum hoje, quando uma construtora vai entregar um empreendimento, o síndico, a associação de moradores, contrata um perito, que é um engenheiro, para fiscalizar tudo que a construtora está entregando para você, desde a rede elétrica, de rejunte de esquadria, de piso, e ele manda um laudo pericial e a construtora ela tem que debater. E muitas vezes a gente fica até na retaguarda da própria construtora para falar, olha, aqui o perito tem razão, aqui não por conta disso, e a gente faz esse trabalho, esse meio de campo. Vocês fazem esse meio de campo? Fazemos. Entre o perito e a construtora? Fazemos, e também com o usuário. A gente projeta, a gente tem mais de 2.000 prédios projetados no Brasil inteiro. Para tentar achar uma solução para evitar o pior, né? Que seria e é muito comum, síndico de prédio que a gente projetou procurar a gente. Perfeito. Eu tô querendo colocar ar-condicionado em todos os apartamentos aqui, o projeto não previa, o que eu posso fazer? Agora, carro elétrico, que é uma demanda que está surgindo, o que eu posso fazer para ligar um carro elétrico? E a gente, obviamente, tem um compromisso com a construtora, que é o nosso cliente, mas com o usuário final. Outro dia eu vi pessoas reclamando, num site de reclamação, de que instalou a questão do carro elétrico no prédio e que está aumentando muito o consumo da energia elétrica. Isso pode ser fato ou mito isso aí? É um fato. É um fato, né? É um fato. O carro elétrico hoje ele tem uma potência dos mais convencionais, assim, o que ele puxa da rede é coisa de 7.000 kW. Isso é um chuveiro de alta potência. Opa! Agora pensa isso ligado na tomada por 8 horas. Caramba! Isso mesmo. Então aumenta o custo. E se tiver mais de um carro, é mais 8 horas, outro carro mais 8. O cenário atual de tecnologia que nós temos é esse. Perfeito. É esse. A gente, obviamente, o mercado ele entende as deficiências e ele vai trabalhando e investindo à medida que a demanda vai acontecendo. Mas hoje o cenário realmente puxa e muito. Apesar de ter gente que acredita que a Terra é plana, que o mundo não está esquentando e tal, eu tenho 50 anos e já vi que Belo Horizonte se tornou muito mais quente da minha adolescência para cá. Sim. E todo mundo quer um ar-condicionado hoje. Sim. Aí eu queria que você falasse um pouco disso rapidamente. Você já deu uma dica do 220, né? Sim, sim. O ar-condicionado, ele tem alguns pontos. Eu acho que o ponto principal, o primeiro, assim, eu quero instalar um ar-condicionado no meu apartamento, eu moro em prédio. Você tem que conversar com o síndico se tem local para instalar a máquina externa e se é permitido agredir a fachada esteticamente. Perfeito. Com esse equipamento. Isso. Ok, beleza. O projeto elétrico, foi prevista essa instalação? Não. Beleza. Ele tem um 220? Ele é bifásico ou trifásico? Tem. Beleza. Eu vou precisar puxar um ramal do quadro. Então, vá lá, contrate um profissional especializado que te emita uma nota fiscal, uma RT, fala, tô colocando um disjuntor de tanto, o caminho tá passando por aqui, tá te levando lá na laje técnica e você vai alimentar. Terminou aí o problema? Não. Você tem que ligar a parte do condicionamento de ar mesmo. Isso. E aí você tem que fazer toda a instalação de gás. O seu apartamento ele tem forro, ele foi pensado para passar tubulação frigorígena, que é uma tubulação que ela vai agredir a estética do seu apartamento. Então são coisas que você tem que pensar e adaptações que você precisar fazer para atender a esse equipamento que, obviamente, ele hoje em dia, né, cada vez mais quente, as pessoas querem, né? É muito importante. Então, e não só isso, né? A gente tem um olhar da climatização do ar muito sobre a temperatura, mas a gente esquece de preocupar sobre a qualidade do ar. Então, às vezes, a gente está num ambiente fechado, né, com muitas pessoas ali, você não tem uma troca de ar, e o que você está fazendo? Você está inspirando oxigênio, está soltando gás carbônico. Você não abre janela. Não abre janela porque tem um ar-condicionado, não vai gastar mais. Né? E vamos falar, vivemos uma pandemia aqui agora. Né? Então, se a gente está em ambientes fechados, sem troca de ar, a gente está colocando um risco de problema. Então, a climatização ela é muito sobre a temperatura, que é a principal necessidade, mas ela também é sobre a questão da saúde das pessoas
E sobre essa questão do... Hoje a gente fala muito sobre o síndrome das edificações doentes. Quando a gente, principalmente essas edificações mais antigas, tipos de escritórios, quando não tem renovação de ar, você tem muitos problemas de profissionais que trabalham nesse edifício com saúde, com problemas respiratórios. Sempre volta aquele problema, né? E às vezes está achando que é um problema aqui, outra colar. Às vezes o empreendimento que você está trabalhando não tem troca de ar, não tem renovação. Então, realmente é um ponto a se pensar. Tá bom, muito bom. Você viu um monte de problema aí, né, Lucas? Você foi falando do ar-condicionado, de todas essas condições, e o Lucas só foi abaixando a cabeça e assim, vai dar problema ali, vai dar problema aqui. Exatamente. É por isso que a conscientização das crianças é importante, né? Sim, desde cedo, né? Porque, como eu disse, né? Essa atenção maior nos detalhes, né? Que é algo que a gente não percebe muito, principalmente no povo brasileiro em si, a gente é muito despreocupado. Sim. Vai gerar um problema muito grande no futuro. Mas se você pega desde a base e trabalha essa atenção maior, então acaba evitando diversos problemas, né? Agora, João, tem uma questão aqui importante que o Lucas me fez lembrar aqui, que é a questão econômica. Né? Infelizmente, a gente vive uma dificuldade financeira muito grande no nosso país, né? Sim. E aí, isso tudo tem um custo, é muito caro. O que você diria com relação a isso, hein? É caro. Né? Realmente, contratar um profissional especializado, obviamente, ele vai ser mais caro do que o cara que você vai contratar na esquina. Agora, o imóvel também que você está adquirindo, ele também é muito caro. E você vai ser proprietário desse imóvel por 40, 60. Sua família vai usar esse imóvel por muitos anos. Então, cabe a você entender se o investimento que você está fazendo é de curto ou se é de longo prazo. E no que diz respeito às instalações elétricas e instalações de maneira geral, é nesses locais que o barato sai caro. Às vezes você está fazendo uma intervenção ali circunstancial e quando você assusta, você está há 10 anos dependendo daquela instalação que você está funcionando, até gerar um problema. Então, é caro, mas no longo prazo se torna barato. É o custo-benefício, né? Isso. Você se preocupa com isso? Sim. É. Lá em casa a gente se preocupa muito, principalmente porque meu pai é eletricista, né? Ar-condicionado, você tem em casa? Não. Não? Não. Tem vontade de ter? Tenho. Agora você já diminuiu sua vontade, né? Já, um pouco. O ventilador tá bom. O ventilador é mais rápido. O ventilador é mais prático. É mais prático. Mas é preciso ter esse cuidado, não é? Sim, tem que observar bastante. Isso, muito bem. João, sem citar nomes, né? Existem imóveis, construtoras, assim, imóveis caros, com a parte elétrica bem comprometida. Você vê isso no seu dia a dia? Sim. Infelizmente, a gente vê. Muitas vezes a gente é chamado, a grande maioria das vezes a gente está participando do nascer da edificação, né? Então a gente está junto ali com a construtora, pensando todas as possibilidades e tudo mais. Mas existem situações onde a construtora, olha, estou com um problemão, me ajuda aqui, o condomínio está com esse problema, está gerando uma pane geral, está gerando desligamento, o pessoal está pé da vida. E aí, muitas vezes, a gente vai para ver o que é possível fazer para solucionar um problema. Imóveis caros, por exemplo. Sim, o preço não quer dizer que tem um bom... Não é isso, eu diria imóveis de altíssimo luxo, onde a gente teve construtora procurando a gente para ajudá-los. Obviamente, a gente não fez o projeto. A gente veio para ajudá-los e a gente, olha... construtora, você tem um problema e eu estou te falando o tamanho do problema. Porque muitas vezes a construtora ela não tem essa noção. O que eu preciso resolver? Aí a gente faz um diagnóstico, vai lá, conversa, vê o projeto, vê como é que está a instalação, entende dos moradores, qual que é a patologia. E em cima disso a gente fala, o consultor tem que fazer isso, isso, isso e isso. Aí você tem projeto, aí você tem obra, aí você tem troca de equipamento, aí você tem N questões. E aí fazendo um lobby para a Progelete, é muito importante contratar profissionais em projeto e em execução especializados e com experiência na área. Né? Então, às vezes você está querendo contratar barato em projeto, e aí vai ficar caro, contrata um projetista que ele não pensa nas N variáveis e lá na frente você está com a obra construída e com um problema muito maior para ser resolvido. Cozinha é um lugar perigoso? Muito. E aí, que cuidados que a gente tem que ter?
A respeito do gás, o gás é o ponto mais de alerta assim, que a gente tem que ter nas cozinhas, principalmente sobre ventilação. Vazamento de gás também é um problema não só de incêndio, mas também de, né, você está inalando... Qualidade de vida também. Sim, né? com certeza. Então, isso até na própria arquitetura ela já tem que ser pensada em ambientes fechados, enclausurados. Você tem que entender como que vai ser o gás, se vai ser botijão, se vai ser canalizado, por onde se for canalizado, por onde vai passar. Não pode ser em local, por exemplo, espaço de construção, não pode ser embutido direto no concreto. Tem que ser em locais apropriados, o corpo de bombeiro orienta como tem que ser feito. Uhum. Então existe uma preocupação na cozinha, ele é um ponto crítico sobre a ótica do gás e sobre a elétrica também. Uhum. Porque ali é onde você está colocando equipamentos pesados, um air fry, você está colocando um forno. Micro-ondas, é uma área suja. E é uma área que você lava, ou seja, tem contato com a água. Uhum. Então, ali é um local potencialmente perigoso dentro de um imóvel. A cozinha, eu diria que é o lugar mais perigoso, assim. Desculpa, a gente está no final do programa, mas o assunto é muito interessante. Você me lembrou agora. Projeto elétrico e projeto hidráulico andam juntos? Com certeza. Tem que andar juntos? Se não andam juntos, eu tenho um problema gigantesco. Tá. Pô. Como é que a gente faz contato com vocês depois de tudo isso? A Progelete, ela está ativa nas redes sociais, né? A gente tem o nosso canal no YouTube, Progelete. A gente tem no Instagram também da Progelete. Eu sou um criador de conteúdo lá, além de coordenador. Tem uma equipe de comunicação muito legal, né? Marketing de comunicação. Meu aluno está ali com vocês. Né? Pois é. O Ícaro. A gente tem, é só pesquisar Progelete, né? PROJLET, que tanto no LinkedIn, para trabalhar com a gente, né, a gente utiliza muita ferramenta do LinkedIn para capturar projetistas no mercado. Uhum. A gente tem o YouTube, onde a gente utiliza para informar o mercado. A gente tem as nossas redes sociais para falar um pouco da gente, falar das obras que a gente tem participado, como, por exemplo, o Instagram, o próprio Facebook. Então, a gente é bem ativo nessa Legal. Mesmo quem, de repente, não tenha condições de contratar o trabalho de vocês, algumas dicas pelas redes sociais vocês dão também, né? Sim, então, acho que isso é importante, popularizar o conhecimento. É importante. A gente está aqui para somar nesse mercado, a gente detém o conhecimento e eu acho que conhecimento nunca é demais. A gente muito bom. Espalhar. Legal demais. Lucas, vamos lá. Querendo entrar, levar as crianças, né, para fazer parte, né, do Brigadista Mirim. Como é que a gente faz? Redes sociais, né, temos nosso Instagram, Brigadista Mirim Oficial, né? É claro que as pessoas têm que ter atenção, porque tem muitos, às vezes, empresas que acabam tendo aqueles golpes, etc. Então tem vários nomes por aí, Bombeiro Mirim, Bombeiro isso, aquilo. Então é Brigadista Mirim Oficial, né? Tem nosso site, Facebook, Instagram. Colocou lá, o primeiro que aparecer é o nosso. Aqui em Belo Horizonte, a gente está localizado no bairro Cruzeiro, né? Dentro da Faculdade FUMEC, é onde a gente faz nossas atividades práticas. É bem conhecido, né? E futuramente a gente tem a intenção de abrir em Contagem, Betim, mais em outros locais aqui para ficar mais acessível, né? Porque às vezes vir para o centro é muito distante, mas é basicamente por aí. A partir de que idade? A partir dos 6 até 13 anos. Muito bom. Valeu. Parabéns, viu? Muito legal. Isso, eu agradeço. Mamãe, muito bacana. Priscila, parabéns pela iniciativa, né? E para finalizar, o que você diria assim para quem está assistindo, pai, mãe, responsável por uma criança, por que é importante, né, o brigadismo mirim, vamos dizer assim? Bom, através da minha filha eu vejo que até uma das primeiras aulas que ela teve foi de ferida. Então hoje ela observa muito. Então ela já teve essa aula e até para os amiguinhos da escola ela fala. Então isso é um ensinamento que a gente tem da base. Uhum. Né? Se a gente começa, se ela, né, conseguir permanecer, né, no brigadista completo, ela vai ter essa formação ao longo do tempo. Legal. Que ela cuida dela, mas cuida dos outros também. Dos outros também. Que foi o nosso assunto aqui em geral. Sim. Tá bom? Obrigado, viu, gente? Parabéns. Agradeço. Valeu demais. Não abandona a música. Chegamos ao final do nosso programa. Cuidar de todos nós, né? Cuidar do lugar onde a gente mora, onde a gente trabalha, é importante demais. Tem vários aspectos, mas geralmente a parte elétrica a gente é muito relaxado. E cuidar dos outros. Né? Às vezes a gente quer ajudar, quer cuidar, mas às vezes se acaba atrapalhando por não saber, por não ter conhecimento. E a criança, né, o jovem, é onde a gente deve depositar a nossa esperança, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei.